pudesse, vamos deixar o pessoal um pouco à vontade para fazer algumas perguntas, né? Você tem um tempinho para a gente, não tem? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, falar um pouco também sobre São João, acho que é importante. E eu queria aproveitar e registrar a presença aqui do Altari, do pessoal de Congonhas, que vieram prestigiar, o pessoal do PSB de Congonhas, Luciano, Altari. Nosso futuro, o Altari já foi prefeito em Congonhas por 2 mandatos. Na década de 70, né, Altari? Em 90, né? Ainda na candidatura, 77 a 82, e o último período foi no ano 2000. Bacana. E agora Congonhas está divulgando lá Saudades de Altari. Então eu acho que o Altari está voltando agora aí. Ele está no PSB, está com a gente. Boa sorte. E tá, o pessoal lá de Congonhas criou essa campanha, né, Luciano? Saudades de Altari. Parece que Congonhas está meio complicado, então nós vamos ter um prefeito nosso lá, se Deus quiser. Bom, quem quer começar? Pode falar alguma coisa? Essa exposição sua, ela é altamente oportuna, mas também preocupante, porque na hora que o senhor projeta aí o Brasil, muito entusiasmo naturalmente que deve nortear todos nós, preocupa uma situação, que é o problema da perspectiva para sair Petrovia do poder central. E na época da Revolução tinha um aspecto, depois da Constituição de 88, uma nova versão, mas que mutatis mutandis equivale, sob certo aspecto, a mesma coisa, que é no que se refere ao aspecto financeiro e econômico do Brasil, com a opressão do poder central. Isso aí não vislumbra, a curto e médio prazo, pelo menos, uma transformação nisso. Parece que passa por uma reforma política e tributária, porque senão essa opressão vai ser uma permanente opressão de liberdade, de até evitamento da cidadania, porque o prefeito se elege democraticamente, mas fica à mercê do poder central. Como mudar isso? O senhor vê alguma perspectiva sem que passe pela transformação da reforma política e também da reforma tributária? Gostaria que o senhor, por gentileza. Eu acho que o caminho é esse. Agora nós estamos numa situação meio complicada. Por exemplo, eu fui convidado para debater na época, né, com o deputado Palocci, na época ele era deputado, na discussão da reforma tributária, e com o Mabel, e a hora que eles apresentaram a proposta de reforma tributária, nós ficamos super assustados. Eu fiquei, estava na época a dona Zilda Arnes, algumas entidades que trabalham com essa questão orçamentária, o que nós chamamos de sociedade civil, né? Uma grande pretensão, mas que não é ser empresário nem governo, né? Nem partido, né? E ele falava, um olhava para a cara do outro e falava: o que está acontecendo? Porque eles diziam o seguinte: a reforma tributária que nós conseguimos chegar a um acordo no Congresso é acabar com a guerra fiscal e simplificar a recuperação de crédito de exportação de empresário. Ponto. Mas isso é muito pouco. Aí, na hora do debate, a gente falou: mas e o conceito de justiça fiscal? Onde que aparece? E mais, para onde que o dinheiro para educação, saúde, para os municípios? O Palocci ficou completamente tenso com a questão. Acho que ele não imaginava que ia chegar nisso. E ele falou assim: bom, eu posso falar sobre saúde. Eu lembro, mas foi claro, senhor. Ele falou: a gente tem 3 soluções, por exemplo, para resolver com a saúde. Porque eu vou deixar bem claro para vocês: no Congresso não tem acordo, não vai passar. Na reforma tributária dessa. Na reforma tributária não vai entrar nada que tenha a ver com justiça social, que tenha a ver com política social. Nada. Então, eu vou pegar a saúde para dar um exemplo. Nós temos 3 saídas para aumentar o recurso para a saúde ou organizar o recurso para a saúde. O primeiro é a própria reforma tributária. Não dá. Estou dizendo para vocês que não tem acordo. A segunda saída é taxar cigarro e bebida. O problema é que, se taxar cigarro, nós vamos aumentar o mercado negro, que vem do Paraguai. Se taxar bebida, vai ter inflação. Então a única saída é CSS. É a volta do CPMF. A gente continuou forçando para discutir educação. O que nós percebemos? Que o governo federal quer desonerar, por isso que ele não queria a emenda 29. Ele quer fazer de tudo para sobrar dinheiro do orçamento
para capitalizar o BNDES e orientar o desenvolvimento. Então, tudo que tem de verba vinculada na área social, pelo menos essa visão do Palocci, eles querem jogar para a contribuição outra fonte de recurso, que não está no orçamento a ser distribuído entre os entes federativos. Fica concentrado na União. Então, para a saúde é CSS, e para a educação, prefeitura é Fundo Social de Pressão. Então nós estamos, a reforma, ou seja, a reforma tributária seria a saída. O problema é que, de novo, nós não estamos organizados. Segunda questão, reforma política. Deixar para quem está construindo a política brasileira para fazer a reforma porque não estamos gostando é esquizofrenia, não é? Quem tem que fazer a reforma política somos nós, quem tem poder do voto. Só que não estamos discutindo. Quem está discutindo são lideranças, por exemplo. Eu ajudo na plataforma, coloque no Google, plataforma dos movimentos populares, não é bem movimento, mas ficou assim, dos movimentos populares para a reforma política democrática. Coloque, vocês vão entrar num site, até muito bem feito, que as lideranças do país, dessa área, então, tem textos meus lá, tá? O Fábio Conde Comparato, a gente elaborou para criar uma proposta de iniciativa popular, que estamos coletando assinaturas, vocês podem baixar o formulário, tá? Para entrar no Congresso para ter uma reforma da sociedade civil. Então tem uma série de soluções. Uma delas é que, assim como no Executivo só se pode ter uma reeleição, a mesma coisa para vereador, deputado estadual, federal e senador. Para não criar a história da dinastia, né? Ou seja, é filho, neto de político, porque entrou quando era pequeno, né? E aí vai criando a dinastia. Eu propus, mas o pessoal achou que era demais, o fim do Senado. Eu acho que nós não temos por que ter estrutura bicameral. Não, é sério, não é punição, não. O Senado no Brasil nasceu com a lógica da Inglaterra, mas nós nunca tivemos Câmara Alta. Tanto é verdade que vai ver o Senado se é Câmara Alta. Eles não estão à altura. Gasta 4 vezes mais do que um deputado, então assim, não tem sentido a gente ter Câmara Alta. E a gente tem um monte de país democrático que tem estrutura unicameral. Então por que não tem a unicameral? Só a Câmara, está ótimo. Não tem necessidade. Nem o eleitor sabe, na prática, qual a diferença do senador. Sabe que tem mais peso e do deputado. Então, assim, não tem sentido no Brasil ter Senado. Mesmo. Nunca teve na história. Pega a história e vai ver se o Senado teve alguma importância. Nenhuma. E não significa representação da federação, porque senão não teríamos os problemas que a gente tem entre federações. Significa oligarquia. O Senado é onde está a oligarquia. Então é um erro, ainda mais com o pacote de abril, aí nós temos essa excrescência do terceiro senador. Isso é um absurdo, né? Que a Arena criou para conseguir equilibrar, porque estava perdendo voto para o MDB. Então nós temos eleição de 2, depois 1, com 8 anos. Isso é um absurdo. Isso não tem sentido, isso é uma brincadeira de mau gosto, né? E a gente acha que isso é normal, né? Então tem uma série de soluções. Recall, o veto popular, o que significa isso? O parlamento vota alguma matéria e aprova, com um percentual de eleitores eu posso contestar a aprovação, diretamente, contestar o que os deputados votaram. Por quê? Porque se eles são meus representantes e não estão fazendo o que eu quero, eu tenho direito de falar, não quero, e aí ele vai votar de novo. Então há uma série de soluções. Recall, vocês sabem o que é, né? Na metade do mandato, eu posso contestar o mandato, o Tribunal Eleitoral é obrigado a chamar uma espécie de plebiscito, vamos dizer assim, é uma votação só para aquela pessoa. E a maioria que vota naquele dia, e o que der, por exemplo, se a maioria falar, não quero mais aquele prefeito, é uma espécie de impeachment, né? Ou aquele deputado, ele perde o mandato sem recurso. Sem recurso, ele não tem como recorrer. Ele perdeu. Schwarzenegger virou governador da Califórnia por causa de um recall, né? Então, assim, há uma série de iniciativas. O problema é que nós não estamos transformando isso numa pauta popular, né? Qual a possibilidade mínima de que você tenha mudança no sistema político que tem que ser feitas pelos políticos? Então, quer dizer, a possibilidade disso acontecer, eu acho que é zero. Aí nós estamos tendo no Brasil algumas iniciativas bem legais que pelo menos a gente come pelas beiradas, mas também não é popular, né? Isso que é difícil no Brasil. Tudo que na política tem um conteúdo popular, não é popular. Doidura, né? Mas, por exemplo, nós temos, vou citar alguns exemplos, Observatório Social do Brasil,
É só entrar de novo no Google, lá, Observatório Social do Brasil, vocês vão entrar num site dedicado, nós temos mais de 60 observatórios já no Brasil, em que a gente está utilizando a Constituição a nosso favor. Não sei se vocês sabem, qualquer cidadão organizado que vai na prefeitura e pedir um contrato para fiscalizar, está na lei que eu posso fazer isso. Normalmente o procurador fala, não vou, isso é segredo, não é verdade. Basta ir no Ministério Público, ele manda entregar. Eu já vi vários prefeitos ficar bem quietinho depois que o Ministério fala, está na lei, artigo tal, Constituição, aí ele entrega. Não, eu não entendi. Aí, esse site ensina como é que você faz a auditoria. Então, se nós nos organizarmos, é uma sociedade civil, gente, e começar a criar, explica, tem cartilha, tem filme, como é que você acha o contrato, onde que tem mutreta, como é que você faz fiscalização de obra, já existe isso no Brasil. E a gente tem poder que está na Constituição e não sabe usar. 2, você sabe que tem um movimento hoje no Brasil que se chama Adote um Vereador, está vendo isso? E tem o Adote um Deputado. O nome é bem engraçado, tipicamente brasileiro, parece que a gente vai adotar um cara, né? Na verdade, o nome é irônico. A ideia é, se cria uma organização na internet, coloque na internet Adote um Vereador, vocês vão ver no país inteiro. E você escolhe alguns vereadores e fica no pé do cara. O cara vai fazer uma viagem para Belo Horizonte, você escreve, viajou para Belo Horizonte. O cara saiu, falou um discurso na Câmara, o discurso dele falou isso. O adotar, nesse caso, é que você pega o cara no pé, ele não respira. Ele pega e fala assim, ele foi dar um curso, sei lá, está vendendo curso para a prefeitura tal da Assembleia Legislativa. Ele vendeu na prefeitura, o cara começa a ficar desesperado. Você vai lá no fórum e vê se tem alguma ação que está tramitando contra ele. Fala, tem uma ação número tal no fórum, na vara tal, contra o vereador tal. A mesma coisa para deputado tal. Se começa a acontecer isso, dá um tranco no parlamentar e ele começa a perceber que ele é um representante, ele é funcionário público. E aí o cara começa, porque quando a gente não faz isso, às vezes uma pessoa, nem assim, não é que ela seja um cafajeste, mas ela fica sabendo pelas notícias que vereador é uma espécie de agenciador de intenções individuais. Então, vai ficando isso na cultura da cidade, quando o cara se candidata, ele se candidata para isso. E na própria campanha você já vê, não, nós vamos fazer um churrasco lá na minha casa, que você sabe, eu sou candidato, né? Se a tua família me der a honra do voto, você pode levar um churrasquinho. O cara começa a fazer a campanha assim, o cara que faz uma campanha assim, você já sabe o que ele vai ser. Falou, olha, eu vim aqui agradecer teu voto, você está precisando de alguma coisa, teu filho precisa de emprego? É isso, é. A campanha define o que ele vai ser. Se nós começamos a colocar coisas como essa, adote um vereador, a gente começa a criar uma cultura. Antes do cara ser candidato, não é que ele é sacana, ele acha que é essa a função. Aí se você começa a jogar pesado, o cara que é candidato já sabe que essa não é a tarefa dele. A tarefa do vereador é fazer lei. A tarefa dele não é ficar agenciando interesse. Isso não está na lei. Ele não tem que ficar representando o interesse do cara. Ele não é procurador. Ele tem que fazer lei. Essa é a função do vereador. É fazer lei, discutir orçamento. Essa é a função dele. Então nós temos uma série de ações. Por exemplo, reforma do Legislativo Municipal. Vocês podem fazer proposta de reforma. Como? Vamos começar a criar comissões técnicas. Por que a gente só discute conselho de saúde no Executivo? Por que não tem na Câmara uma comissão da mulher na Câmara? Mas não uma comissão que discute entre vereadores o problema da mulher. É a comissão de liderança de mulheres na Câmara, da sociedade civil. Na Europa, você tem o Parlamento Juvenil. O que é isso, o Parlamento Jovem? São jovens lideranças que têm um local onde eles discutem propostas de lei para a juventude, e esse local é pago pela prefeitura, e se repassa dinheiro para a Câmara. Toda vez que um vereador vai discutir questões da juventude, ele procura esse parlamento, que não tem direito a definir lei, mas ele é uma espécie de consultoria técnica. A mesma coisa na área sindical, quer dizer, o parlamentar sabe que ele depende, se ele votar contra o que falaram, tem que ter força, porque a juventude toda está lá organizada. Por que a gente não começa a criar isso nos nossos municípios? Por que a gente não exige balanço
de diária, publicada em site. Vocês sabem que as diárias de vereadores em Minas Gerais, vou falar Minas porque eu estou aqui, mas em São Paulo, quase sempre essas diárias servem para o cara comprar casa? Ipatinga, os vereadores de Ipatinga gastaram no ano passado entre 35 e 70 mil reais com diárias, individualmente. Um deles, que é uma coisa fantástica, ele só ia para lugar que tinha evento em praia. Olha que coincidência! Só em praia, Fortaleza, Santos, uma coisa maravilhosa. O cara tinha uma sorte, assim, olha, falou, não, agora eu vou fechar o olho. Fortaleza. Bom, então assim, nós temos que começar a educar a própria sociedade, nós temos que disputar a cultura política, entende? Que a gente tem que ser honesto, que vereador é para... A gente tem que discutir, que vereador é para atender as discussões do município, ele faz lei. A produtividade de vereador e deputado em Minas, gente, é de menos de 20%. O que quer dizer produtividade? As ações que ele propõe não redundam em melhoria da vida, é só nome de escola, rua, isso chama ação improdutiva, né? Isso aí é a Transparência Brasil. Bom, chega. Só queria agradecer a sua informação e agradecer ao Adenor pelo grande prazer de estar aqui numa conferência como essa, que é a grande ferramenta da mobilização popular, com a determinação de metas e objetivos claros. Assim, pode partir da base para o poder central para fazer alguma modificação, pelo menos para sensibilizar. Acho que parece que a chave está por aí. Só falar uma coisa, desculpa, eu sei que eu estou falando demais, mas uma das coisas mais impressionantes que eu aprendi na minha vida, eu sempre falo, eu não pinto cabelo, não é branco, né? Então o que eu aprendi é a solidão do prefeito no Brasil. E cá entre nós, quase sempre solidão também dentro do partido dele. Olha, a história é mais ou menos assim, ó, quando o cara é honesto, né? Quando é honesto é assim, ó, ele entra na prefeitura, 3 meses de namoro. No 4º mês, o Ministério Público, se é contra, se é ligado com a oposição. E a oposição na Câmara começa a malhar. Aí, você não tem as pessoas na cidade, até do seu partido que te apoiaram, vai falar, ih, prefeito, o negócio está ficando mal. Ele não defende. Aí o prefeito começa a ficar desesperado. Aí ele começa a chamar o vereador, fala, mas por que você está brigando? Nossa, Aí os caras começam a chantagear. Aí você começa a ficar perdido. O prefeito que é bom começa a ficar tão perdido no que está fazendo, que ele tenta ir para Brasília para conseguir obra, para calar a boca. E ele começa a andar na rua e fala assim, nossa, tem cachorro na rua. Aí ele liga para o secretário de saúde, tem cachorro na rua. Ele começa a ficar... Eu estou falando, eu conheço o prefeito, gente, é assim, ó. Aí buraco. Aí o secretário fala, pô, esse cara é doido, ele liga para mim às 2 da manhã, caramba. O prefeito não dorme. Olha, eu estou vindo de Pouso Alegre, o Aguinaldo, que foi padre, teve um problema cardíaco. E eu fui lá, algumas semanas antes, e falava para ele, falei assim, ô Aguinaldo, pomba, não dá para você trabalhar até 10 da noite? Você está achando que Deus vai te colocar no purgatório? Você já está no inferno, cara, não adianta. Aí ele, não, Ruda, pálido. 2 dias depois eu falar isso, pimba. O cara está em Brasília, quase morre. Todos os prefeitos, quando são bons, estou falando que são perfeitos, né? Que não são safados, eles estão vivendo isso no Brasil, gente. Não dá. A gente tem que mudar isso. Tem formas de a gente começar a coordenar. Bom, beleza.